De volta com o Manhã no Ar, agora são 6h21. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia nessa segunda-feira. E agora uma boa notícia para o município de Parintins. A Agência Nacional de Aviação Civil renovou a licença de funcionamento do aeroporto Júlio Belém até o final desse ano. A decisão permite que a cidade receba pelo menos 20 mil turistas durante o Festival Folclórico. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, por meio da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, renovou a licença que mantém o tráfego aéreo sem restrições aqui no aeroporto Júlio Belém, em Parintins. Com a renovação do documento, o aeroporto segue habilitado para funcionar 24 horas por dia até o final de 2018, com aeronaves de pequeno, médio e grande porte. De acordo com a administração do aeroporto Júlio Belém, são esperados 20 mil turistas por via aérea para o Festival Folclórico dos Bois Caprichoso e Garantido, que esse ano acontece nos dias 29, 30 de junho e 1º de julho, na Arena do Bombódromo, com transmissão exclusiva da TV A Crítica. Já começamos a operação do Festival Folclórico 2018, deve ter mais de 60 voos de aeronaves de grande porte, já foi solicitado para a Prefeitura de Parintins, o prefeito Bigarcia já fez a homologação dos voos e outras empresas aéreas que ainda estão se planejando para vir participar desse grande evento. Segundo a Prefeitura de Parintins, o município trabalha e articula para a liberação permanente do funcionamento do aeródromo e, para isso, busca atender todos os requisitos exigidos pela ANAC e outros órgãos fiscalizadores da aviação no Brasil. E agora a gente fala da cheia. A Defesa Civil do município está monitorando a subida das águas e deve começar a cadastrar famílias em alguns bairros aqui da capital que podem ser afetados. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o repórter Danilo Alves. Olá, Danilo, muito bom dia. Que bairros são esses que estão em alerta? Conta pra gente. Oi, Adriane, muito bom dia para você, boa segunda-feira. Então, esses bairros que a prefeitura da cidade já começou a monitorar desde janeiro são 15. Tarumã, Mauazinho e também a parte central da cidade, além do centro de Manaus, também Educandos, Aparecida, Glória e também Colônia Antônio Aleixo, outras áreas como Compensa e Puraquequara, Raiz também estão sendo monitoradas pela Prefeitura da cidade e Defesa Civil. Inclusive, a segunda fase da Operação Cheia 2018 começa nesta segunda-feira, 16 de abril. A partir das 9 horas da manhã, a Prefeitura de Manaus, no caso, as secretarias responsáveis, Secretaria Executiva de Defesa Civil e, na verdade, a Secretaria Executiva que faz o monitoramento e vistoria, que é uma secretaria específica, além da Defesa Civil Municipal, Secretaria da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, a SEMAGE, e também outras secretarias responsáveis, até mesmo Polícia Ambiental, todos eles juntos hoje, a partir das 9 horas. O ponto de encontro vai ser na Rua Maria do Carmo, lá no bairro Educandos. Eles vão começar essas vistorias, já começaram na verdade desde janeiro, só que em polos diferentes, e hoje começa lá na Zona Sul. E eles vão, além de fazer as vistorias, identificando as áreas passíveis, de enchente, porque a gente sabe que Manaus está em volta, de um rio que é bastante inconstante, em relação aí ao nível que vai chegar durante o período de cheia, a gente nunca sabe. Então é por conta disso que a prefeitura já começou a fazer esse trabalho. Então hoje, além da área do Educandos, outras áreas da cidade também vão receber a visita da Defesa Civil, identificá-los e cadastrá-los no SOS Enchente, além, lógico, de fazer a atualização dos outros moradores que já têm esse cadastro. Além disso, lógico, como eu falei, com a vistoria, monitoramento, vai também ter o cadastro do SOS Enchente e a análise, de como é que vai ficar esses próximos dias. A gente já teve o primeiro alerta de enchente que aconteceu em março, vai ter agora o segundo alerta de enchente e, no caso, nos próximos dias, outras ações, estratégias vão ser realizadas pela Prefeitura. Por enquanto, hoje, por volta aí das 9 horas, vai ter esse abraço junto com as secretarias para cadastrar essas pessoas. As áreas passíveis de enchente estão em análise todos os dias e a Prefeitura conta com vários técnicos para poder fazer essas análises. Como eu disse, são 15 bairros, pelo menos 10 aqui na zona central da cidade, o restante na zona leste, como eu falei, Puraquequara e Colônia Antônio
um Aleixo. A gente espera que a Prefeitura consiga realizar todos esses cadastros, já que existem pelo menos 100 famílias que ficam ao redor ali do bairro Educandos e também várias famílias nas zonas leste, né, e também ali sul da cidade, onde se concentram as pessoas que são cadastradas no SOS Enchente, né, Adriane? Isso mesmo, Danilo. Muito obrigada pelas informações. Ainda bem que o trabalho já está sendo feito, precisa ser feito de forma preventiva, porque todos os anos a gente enfrenta os mesmos problemas com maior ou menor gravidade. Muito obrigada pelas informações. E nós estamos na Semana da Voz. E você sabia que ela merece tanto cuidado e atenção quanto qualquer outra função do nosso corpo? Pois é, e para manter a saúde vocal em dia é preciso uma série de cuidados, principalmente por quem a utiliza como instrumento de trabalho. Deixa eu mandar um abraço para toda a galera de Presidente Figueiredo, 98.1. Muito obrigado por você que está em São Gabriel da Cachoeira. Alô, São Gabriel, Sani Brasil. Estamos também em conexão direta para Maués, meu querido Maués. É pelas ondas do rádio que a voz inconfundível de Rio do Alves chega a centenas de pessoas diariamente. O radialista tem mais de 10 anos de profissão e, para cuidar da saúde da voz, só mesmo tomando alguns cuidados. Sempre tem que ter um cuidado com a garganta, né? Não tomar muito gelado, não fumar. Então, para ter uma voz, não é preciso ter muita coisa, mas é só evitar certos vícios, beber gelado, fumar, e a voz fica tranquila todos os dias. A voz é também o principal instrumento de trabalho do apresentador Cleiton Pascarelli. E no caso dele, os cuidados com a fala começam bem antes de ele entrar no estúdio do Cidade Alerta Manaus. Eu já bebo muito pouco água, que é importante para hidratar, mas como muita maçã, que também ajuda. Então, vou compensando de acordo com o dia a dia da gente que é corrido demais. Tem que estar constantemente cuidando daquilo que, querendo ou não, é o nosso ganha-pão, né? A voz é o nosso dia a dia. Se a nossa voz não estiver legal, a gente não está legal e o nosso trabalho, consequentemente, não fica também. Quem trabalha com comunicação tem na voz um recurso primordial para exercer a função. Falar no tom adequado e fazer exercícios vocais, por exemplo, são cuidados que devem ser tomados diariamente por esses profissionais. Precisa ter alguns cuidados básicos. O primeiro é a questão da hidratação. A água, ela é o principal aliado do profissional da voz. Essa água ela tem que ser natural, no mínimo 2 litros de água por dia em temperatura ambiente. Essa água ela não serve, o objetivo dela não é, eu vou beber água, é hidratar. O organismo ele tem que estar hidratado. Então, são goles durante todos os dias. Mais de 6 horas por dia. Esse é o tempo que a professora Joara passa na sala de aula. E nesse ambiente, na maioria das vezes barulhento, ela acaba tendo que forçar a voz mais do que deveria. O tempo inteiro assim, a gente precisa parar um pouquinho, pedir atenção, e aí sempre é assim, esse sobe, desce, a voz altera bastante. Quando chega na sexta, assim, a garganta já começa a ressecar, já é o spray, uma pastilhazinha para poder dar conta do recado. São os nódulos, né, os famosos calos dos professores. Eles ocorrem por abusos vocais, seja ele alimentar, por excesso de fala. Na maioria das vezes os profissionais não tomam água. Normalmente aqui em Manaus trabalhamos em ambiente com ar-condicionado. O ar-condicionado resseca o trato vocal, mas a gente não percebe isso. Então não usa água e ressecamento de prega automaticamente é rouquidão. Acima de 15 dias se torna patológico. E se quem usa muito a voz em ambiente fechado já sente os efeitos, imagine quem precisa trabalhar como Rony. Ele é vendedor na Rua Marechal Deodoro, uma das mais movimentadas do centro. E aqui a competição é grande para atrair os clientes. Aqui, ó, só camisa. É aqui, ó. Vai. Chama geral aqui, ó. Só um minuto aqui, ó. Educação aqui, ó. Vai. Corta pra mim, corta pra mim. Tem dia que a gente se esforça bastante, né? O dia que o movimento tá bom, a gente ficando aqui. Mas a gente, que nem eu falei, tem que usar ela, né, pra trabalhar. A condição do Rony é a que a fonoaudióloga chama de competição de voz. Quando o ambiente é barulhento e a pessoa precisa forçar a fala para ser ouvida. Quando eu estou fazendo alguma competição sonora, eu aumento o tom da minha voz e eu não percebo. E quando eu falo num registro que não é meu, acaba que eu estou aumentando o tom, eu estou forçando esse músculo e ele vai reagir de uma certa forma. Ele vai ficar inchado, ele vai ficar cansado, o músculo cansa. A prega vocal é músculo. E como todo organismo, como todos os músculos do nosso corpo, ele tende a cansar. Para evitar futuros problemas, a fonoaudióloga dá o recado.
Então, o ideal é que esse profissional ele tenha consciência dessa carga horária, também que ele tem no trabalho. Então, eu estou falando muito, eu vou sair daqui, vou continuar no telefone falando, eu vou ligar... Não, eu tenho que fazer um pouco de repouso vocal, beber uma boa água, essa água tem que ser natural sempre. Então, é um profissional que sempre tem que estar muito alerta, porque a vida dele, ele precisa daquilo ali para o trabalho dele, né? Então, ele não pode simplesmente falar, hoje eu falei, fui para um show, amanhã... Não, uma hora isso vai causar alguma alteração. E chegou a hora da nossa entrevista do dia e a gente continua conversando sobre a saúde da voz. Conforme você viu aí na reportagem, a voz é um instrumento de trabalho para muita gente, mas os problemas relacionados a ela não afetam somente esse público. Há vários fatores que podem causar problemas relacionados à voz. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o otorrinolaringologista Renato Teles de Souza. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Bom dia, Adriane, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para discernir sobre esse assunto, a Semana da Voz, que se realiza 16 a 20. Eu sou o coordenador regional e nós temos 3 serviços participando dessa campanha. O Hospital Universitário Getúlio Vargas, o Hospital Universitário Adriano Jorge e a OTAN, que é a clínica do qual eu faço parte. A gente já fala sobre como vai funcionar o atendimento durante essa semana. Agora, a voz é um instrumento que todo mundo utiliza de uma forma muito natural e não se percebe normalmente que está sendo feito um esforço, que está tendo algum tipo de problema, a não ser quando começa a aparecer uma rouquidão, algo do tipo. E é pouco comum ver alguém se preocupando com a saúde da voz, né? Isso é uma verdade, né? Todos os profissionais da voz deveriam, pelo menos uma vez por ano, fazer uma laringoscopia com fibra ótica, que é a chamada videolaringoscopia. Porque você pode usar abusivo excessivamente da voz, pode ter um traumatismo, formar um nódulo de corda vocal, um pólipo e, de maneira geral, com esse exame, você faz uma varredura de todas as doenças do laringe. É um exame simples de fazer, rápido e eficiente. E, normalmente, quais são os problemas mais comuns relacionados à voz? Primeiramente, as laringites. Né? Nós estamos num clima tropical, quente e úmido, além do problema da climatização. Então, a laringite, que é uma rouquidão, a rouquidão que vem e rapidamente vai embora, essa não é preocupante. Se você fica rouco, isso continua se perpetuando, é bom você procurar um profissional da voz. Esse tipo de doença pode evoluir para algo mais grave? Não, a laringite não. A laringite sempre ela vai ter uma resolução com o tratamento médico. Você tem que ter cuidado, os fumantes, as pessoas que ingerem álcool com grande quantidade, isso aí sim pode desenvolver uma patologia maligna, daí porque a semana tenta prevenir todas as patologias da voz. O uso excessivo da voz ou de um tom diferente do que você utiliza pode causar esses desgastes. Inicialmente você falou muito alto, foi para um show, por exemplo, ou está num ambiente muito barulhento e começa a falar mais alto, fica com aquela rouquidão ali momentânea, né? Quando é o alerta de que de fato tem que procurar iniciar um tratamento? A disfonia, que é a rouquidão, se ela persiste, melhora, volta, esse é o momento exato de procurar um profissional, porque existe uma irregularidade. Nós temos que falar claro e se fica disfônico, que é a rouquidão, tem que procurar um profissional para verificar. E isso é muito fácil, não tem dificuldade. Nós temos no serviço público, em clínicas privadas, todo esse exame de laringoscopia. E muitas vezes esse problema, essa rouquidão, por exemplo, está associado a problemas no estômago, né? Exatamente, é um outro dado importante, é o chamado refluxo faringo-laringeu ou gastroesofágico, né? O paciente, o suco gástrico, ele só consegue viver bem no estômago. Quando ele sai de lá, ele é ácido, ele queima. E esses profissionais, esses pacientes, eles primeiro não procuram, porque eles têm uma tosse seca, uma disfonia ou um pigarro. Dificilmente eles têm 80%, 85% dos pacientes não têm manifestações digestivas do refluxo. E o refluxo é um problema porque é uma mudança de comportamento. O remédio, ele ameniza, mas se o paciente continuar a manter a vida irregular com relação à alimentação, com relação à obesidade, vai causar problemas perenes. A obesidade influencia, então, nesse processo? Influencia porque você, ao deitar, você faz com que um abdômen muito distendido, ele vai fazer com que o suco gástrico escape do estômago para o esôfago e, consequentemente, vai queimar a região superior, que é o laringe, faringe, da chamada trato respiratório superior. Tem muita gente que retira as amígdalas. Isso acaba piorando ou melhora o quadro clínico da pessoa? Não, com relação ao laringe, não. Operando-se as amidalites de repetição, se o paciente tem 5, 6 crises anuais, eu falo crises que precisa usar antibiótico e não responde, está indicado uma cirurgia.
e quem faz a cirurgia se beneficia muito bem. Só que na década de 60 existia uma loucura chamada infecção focal, que todo mundo tirava a amígdala, às vezes sem necessidade, mas a cirurgia continua se impondo e ela não vai causar nenhum problema de alteração de voz, porque ela é mais superior à amígdala. A má alimentação tem alguma influência direta na voz? Com relação ao refluxo, sim, como a colega tinha falado anteriormente naquela reportagem, a ingestão de água, né, uma média de 2 litros por dia para hidratar o corpo humano de maneira geral, não só a voz, e uma alimentação saudável é sempre bem boa para qualquer tipo de doença. No caso, é possível que crianças já comecem a manifestar esses problemas de voz logo nas primeiras fases da vida? Com certeza. Então, inclusive, a gente se preocupa muito porque tem uma patologia que é dada pelo papilovírus, que é o papiloma. Então, pode já iniciar a apresentação de são lesões tipo couve-flor, que aparecem no laringe e são virais. O tratamento é remoção ou com laser ou com pinça comum e tratamento com retroviral. Quem trabalha com a voz, por exemplo, é muito comum pessoas da nossa área de jornalismo, também professores, a gente vê no reportagem as pessoas que trabalham lá no centro, por exemplo, chamando clientes para as lojas. Essas pessoas têm uma tendência maior a desenvolver problemas relacionados à voz. Existe algum tipo de cuidado, por exemplo, o Cleiton na reportagem falou que come maçã. Existem mitos e verdades em torno disso. Há alguma coisa que a gente possa fazer com mais frequência para evitar que tenha algum tipo de problema? Primeiro, por exemplo, o trauma da voz ele pode ser agudo, você dá um grito forte assistindo um jogo de futebol ou por alguma outra emoção. Pode dar um trauma agudo, inclusive com trauma laringeu, inclusive com sangramento submucoso na corda vocal. E os cuidados gerais são hidratar, tomar numa média de 2 litros de água por dia. A maçã ela age como adstringente. Falar pausadamente, procurar impostar a sua voz, porque às vezes você está falando e pensa que está impostando bem, não está, que você tem que usar a musculatura abdominal, a musculatura torácica, o diafragma e os órgãos periféricos da voz, senão você vai traumatizar. Por isso que todo profissional da voz teria, pelo menos uma vez por ano, fazer uma laringoscopia, que é um exame fácil e é importante, porque mesmo você estando usando a voz, pensando que está usando correto, pode não estar usando e levar um traumatismo da corda vocal que vai se traduzir como disfonia, rouquidão. Quando o senhor falou de todas essas coisas que têm que ser levadas em consideração na hora de falar, eu fiquei pensando se eu estou falando direito ou não. E acho que quem está em casa também ficou nessa dúvida. Como a gente pode saber se está usando de fato todo o organismo para falar da melhor forma? Você primeiro tem que ver um otorrino. Se ele detecta alguma lesão funcional ou orgânica, quer dizer, alguma coisa, funcionamento da corda vocal, alguma coisa orgânica, ele trata medicamentosamente e encaminha para uma fonoaudiólogo que faz o tratamento foniátrico de impostação vocal, colocação vocal, que é fundamental o sucesso dessa associação otorrinolaringologista e fonoaudiólogo para o êxito no tratamento da voz. Agora vamos falar da Semana Nacional da Voz aqui em Manaus. Como é que vai funcionar o atendimento? A semana, só um breve, o dia da Voz foi criado por nós brasileiros. E o laringologista Maria Andréa, português, transformou isso num dia internacional, mundial da voz. A nossa campanha será de 16 a 20, né? Terão 3 serviços participando deste evento. O Hospital Universitário Getúlio Vargas, o Hospital Universitário Adriano Jorge e a OTAN, que é a clínica de otorrino do qual faço parte, que também participará realizando exames gratuitamente para esses pacientes. Nessas 3 unidades, então, vai haver exame durante essa semana? Essa semana. Pela manhã e pela tarde haverá exame para esses pacientes, no sentido de fazer uma prevenção geral das doenças do laringe. Exame gratuito? Gratuito, sem nenhum ônus e encaminhamentos em caso de cirurgia, em caso de tratamento clínico, tudo isso. É uma prevenção e um tratamento da voz. Quem quiser saber como funciona, eu preciso fazer um agendamento antes, como é que funciona? No Adriano Jorge, coisas que são serviços universitários, eu acho que pode procurar diretamente. Na OTAN, tem que ligar para fazer a reserva, porque nós funcionamos num prédio que tem normas de segurança para entrar, então é melhor agendar para a gente ter um sucesso maior. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Eu agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Muito obrigada e sucesso aí no evento. Recebi hoje o Renato Teles de Souza, otorrinolaringologista.
E para você que suspeita de algum problema na voz, olha só esse serviço. Durante toda essa semana, o Hospital Adriano Jorge promove uma campanha alusiva ao Dia Mundial da Voz, que faz parte dessa campanha que a gente acabou de falar aqui. Quem tiver alguma queixa em relação às cordas vocais pode ir hoje à unidade e passar por uma triagem. Quem tem outros detalhes sobre esse assunto é o Danilo Alves, com quem eu volto a conversar agora. Olá, Danilo, conta pra gente, depois dessa triagem, quem tiver alguma suspeita de encaminhamento passa para a fase do tratamento, é isso? Na verdade, a realização do exame, o exame específico, no caso, para o sintoma que o paciente possa ter durante esta segunda-feira, que é o Dia Mundial da Voz e que justamente o Hospital Adriano Jorge, aqui do setor que cuida dessas situações, vai dar para a população. São 100 senhas, 100 atendimentos hoje para marcações de exames durante a semana. Serão 25 exames durante cada dia até sexta-feira. Eu vou conversar com a chefe do setor, que é um trava-línguas, né, otorrinolaringologista, né, a chefe aqui do setor, que vai falar um pouquinho para a gente. Hoje, então, a doutora Sônia Ribeiro vai ter uma breve palestra, né, um breve dizer ali, e em seguida já vai ter as triagens, certo? Isso, exatamente, Danilo, bom dia. Hoje, na verdade, a partir das 8 horas, né, a gente vai ter um acolhimento, vamos dizer assim, à população. E a partir das 9 horas a gente vai fazer uma abertura, né, do Dia Mundial da Voz. Então, o Hospital Adriano Jorge, a gente já está na 7ª campanha, né, da saúde vocal, vamos dizer assim, do Dia Mundial da Voz. E depois dessa abertura, né, a gente vai dar mini palestras sobre os cuidados da voz, né. E em seguida a gente vai fazer uma triagem, justamente desses pacientes, né, que tenham rouquidão por mais de 15 dias, né, dor de garganta, aquela sensação de entalo, um desconforto. E depois dessa triagem, né, se esse paciente, né, tiver esses sintomas, vão ser distribuídas essas senhas, né, como você falou. Então, são 100 senhas hoje que vão ser distribuídas para a realização desse exame, né, de videolaringoscopia. E durante a semana vão ser realizados esses exames. Então, vão ser 25 exames, né, a partir de amanhã, né, até sexta-feira, que vão ser realizados, né, para essa população. Então, no caso, é muito bom as pessoas que têm alguma suspeita na voz chegar aqui, o atendimento é gratuito, vai ter tudo de graça, né? Exatamente, né? E não só hoje vão ter essas mini palestras, né? Como também durante a semana, né? De terça até sexta-feira, durante os exames, esses pacientes, quando estiverem esperando, também vão ter, né, essas mini palestras sobre os cuidados da voz, a importância da voz, quando eles estiverem aguardando para a realização dos exames. Agora, você que é chefe, Sônia, aqui do setor, como é que fica o atendimento aqui durante a semana e quem são, né, o público-alvo? Quem são as pessoas que têm mais problemas com a voz que chegam aqui? Problemas de quê? Aqui na nossa região ainda é assim, alimentação, né? Então a gente tem muitas doenças do refluxo, né? Então a nossa dieta, né, é muito carregada, vamos dizer assim, muito condimentada, então ainda a população ainda é muitas doenças do refluxo. Mas temos também lesões benignas, né? Como os profissionais da voz, então ainda temos também lesões benignas. Mas o nosso intuito da campanha é sempre pegar, né, lesões precoces, vamos dizer, lesões malignas, né, para a gente conseguir fazer um atendimento rápido, precoce, né, dar um diagnóstico precoce, na tentativa de uma cura, né. Então, vamos chamar, né, a população aqui nessa segunda-feira. Se você tem algum tipo de especificidade na voz, você acha que tem alguma coisa errada, é só vir aqui, né? Exatamente, né? Qualquer alteração, né, na voz, né, algum na garganta, algum desconforto, estamos hoje aqui à disposição, né, de toda a população para fazer essa triagem. Adriane Diniz, eu e você sabemos o quanto a voz é importante para a nossa profissão, né? Então eu acho que o recado está dado e você que assiste a gente, se tiver algum problema, é só vir no hospital. Aproveita essa semana, né, Danilo? Tem atendimento gratuito na rede pública, até na rede particular. Agora vai ter até o dia 20, dá para você fazer o agendamento. Muito obrigada pelas informações, Danilo. Essa é a Semana da Voz, então você de casa pode fazer o agendamento na UTAM, pode ir às unidades que foram citadas durante a entrevista em nosso link para tomar os cuidados devidos e evitar problema lá na frente, né? E agora a gente vai ao vivo conversar com Cleiton Pascarelli, ele está na FM O Dia. Olá, Cleiton, muito bom dia. Dia, Adriane. Tudo certo por aí? Tudo certinho. Acabei de vê-lo aqui na reportagem sobre a voz no manhã lá. E hoje ela não está muito boa não, tá? Já fiz vários exercícios aqui, mas tá dando para sobreviver. Já esteve pior. Melhoras, então. Obrigado. Cleiton, vamos falar aqui sobre um problema bem grave que aconteceu numa escola militar aqui de Manaus, e que foi um
professor que acabou sendo denunciado por assédio sexual contra a aluna. Exatamente. As medidas já foram tomadas a respeito disso? Já foram tomadas, ele foi afastado, inclusive a SEDUC, a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, afirma que ele está sendo, inclusive, investigado por outras situações também e afirma também que tudo para ajudar a polícia está sendo feito. O que acontece? A diretora do 5º Colégio da Polícia Militar do Amazonas, que é a Coronel Jadina dos Santos, identificou isso, né, que um professor havia assediado essa aluna do 8º ano do ensino fundamental. Então pegou a aluna, levou até a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, registrou um boletim de ocorrência e aí deram os nomes e tudo mais. Segundo informações da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, o professor teria apalpado essa aluna, ela não gostou, inclusive denunciou, e esse professor está sendo investigado por outras situações envolvendo também assédio sexual. É lamentável a gente noticiar algo desse tipo aqui, principalmente numa escola, né? E numa escola coordenada ali pela Polícia Militar, né? Mas todas as medidas estão sendo tomadas de acordo com a nota enviada pela SEDUC. O que me chamou a atenção desse caso aí é que foi um professor que cometeu um crime dentro de uma escola cheia de polícia. Exatamente. Né? Exatamente. E é reincidente, quando a gente vê que são aqueles tipos de casos que parece que não tem mais jeito, né? Agora ele foi afastado, as famílias de todos os alunos que estudam nessa escola, no CPM5, foram já informadas dessa situação. Nesse sábado teve uma reunião com os pais e a coronel repassou toda a situação, o caso está sendo investigado e esse professor já foi afastado. Exatamente. Agora, Cleiton, a gente muda de assunto para falar sobre uma situação que preocupa um outro setor, que é o setor da saúde, principalmente pessoas que já estavam trabalhando há um certo tempo na Suzam. A secretaria desligou os temporários. Por qual motivo? A partir de hoje, porque ela está convocando, né, por determinação do Tribunal de Contas do Estado, a Secretaria de Saúde do Amazonas está convocando as pessoas que passaram em concurso público, né? Essa é a 7ª chamada que a Suzam faz para concursados, é a 2ª chamada nesse governo agora, governo de Amazonino Mendes. Então, o Tribunal de Contas recomendou, né, que se abra mão dos temporários para convocar justamente aqueles que passaram no concurso público, né? Então, é o que ela está fazendo e a partir de hoje, 461 trabalhadores temporários estão aí no mercado, né? Estão desligados da Secretaria de Saúde. E há a possibilidade disso acontecer ainda mais, né? O que costuma acontecer é que os temporários são contratados sabendo que são temporários, que vão trabalhar por determinado tempo, de acordo com a lei, no máximo 2 anos. E aí, depois que entra, acha que virou funcionário público. E não é funcionário público Exato. De carreira, concursado. É ilegal manter essas pessoas, até porque quando elas passam mais de 5 anos, tem lei que já garante que elas fiquem ali naquele cargo. E é injusto, né? Porque se realizou um concurso público, várias pessoas foram aprovadas e até hoje não foram chamadas, estão fazendo protestos, estão recorrendo à justiça para ter um direito que é delas, um direito Exato. líquido e certo e que não está sendo executado, né? A gente lamenta por essas pessoas que ficam desempregadas, mas seria injusto demais deixar que quem se preparou e passou no concurso público fique de fora. O Estado, a prefeitura deve trabalhar com pessoas concursadas, né? Com Exato. pessoas que foram aprovadas ali em um certame. Há alguns casos de terceirizados, alguns casos de cargos comissionados e de confiança, mas são cargos provisórios. É bom que se tenha esse entendimento, se prepare para os próximos concursos, quando houver, e já comece a distribuir currículo, algo do tipo, porque infelizmente é uma coisa que precisa ser feita, infelizmente para essas pessoas que perderam o emprego Isso. e felizmente para quem se preparou e passou no concurso público, né? Não, e cá entre nós, é culpa do próprio poder público, e não falo isso só do caso do governo, não. Mas isso acontece em tantas prefeituras, em tantos governos de estado, no Brasil inteiro, né? Se acostumou a faz-se concurso público, lota-se algumas vagas e o restante deixa os temporários. Mas é bom lembrar, como bem disse a Adriana, que isso é contra a lei, né? A lei no Brasil diz que o poder público tem que ter os concursados, tem que abrir concurso público. Os temporários, como o nome já diz, estão ali para passar um tempo, né? Cobrindo, suprindo a necessidade daquele momento.
enquanto o Estado ou a Prefeitura faz ali todos os trâmites legais para a execução do concurso público. Que bom que o Tribunal de Contas, né, puxou a orelha aí do governo e o governo está cumprindo o que determina o que determina a lei, né? É a lei brasileira que diz isso. Agora, existem alguns serviços essenciais, como por exemplo de médicos, de enfermeiros, que ainda há, por exemplo, cooperativas, empresas contratadas, mas é porque mesmo que o Ministério Público do Trabalho exija ali o concurso público, que uma hora vai chegar a isso, né? Uma hora o governo vai ter que cumprir essa determinação, mas a gente lembra aqui que já se sofreu muito com, por exemplo, profissionais que eram concursados e que faltavam, e quando um profissional concursado falta, né, fica ali sem ele num plantão, por exemplo, de um hospital. Quando existe ali uma empresa ou uma cooperativa e um profissional precisa faltar, alguém da cooperativa ou da empresa precisa suprir aquela vaga ali, porque a cooperativa ou a empresa recebem pela quantidade de plantões. Então, essas funções, né, essenciais ainda devem passar um tempo aí com esses temporários, digamos assim. E vale lembrar que a contratação de temporários é também uma ineficiência do poder público que não preparou um concurso a tempo, né? Os processos seletivos são paliativos, são questões provisórias e que não deveriam se perpetuar por tanto tempo. Muito obrigada, Cleiton, pela participação. Excelente dia para você, bom começo de semana também para os ouvintes da FM Dia. Uma ótima semana para todos nós. Hoje é só segunda-feira, está começando a semana. Mas vamos lá. Vamos lá, até mais. Até mais. E os pontos do Cine Manaus já estão funcionando, né? Estão oferecendo mais de 20 vagas de emprego nessa segunda-feira. Dessas 6 são exclusivamente para profissionais com algum tipo de deficiência. Quem tem outros detalhes sobre esse assunto é a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia. Em que áreas essas vagas são oferecidas e quais os requisitos que os interessados devem ter aí para conseguir se encaixar em uma delas? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, Adriane, em relação aos requisitos, a gente tem realmente aí uma necessidade muito grande de que as pessoas apresentem toda aquela documentação completa e principalmente consiga comprovar a experiência de no mínimo 6 meses. Essa é a média que normalmente o mercado de trabalho exige para essas vagas, que são vagas muito especializadas. A gente tem aquela documentação que é exigida, RG, CPF, comprovante de residência, né, comprovante de experiência e de escolaridade. E quando a gente fala desse comprovante de experiência, a gente está falando principalmente da carteira de trabalho, que pode servir justamente para comprovar que aquela pessoa já trabalhou naquela área específica, naquele cargo para o qual ele está se candidatando. No caso dos portadores de deficiência, como você mesmo falou, né, dos deficientes, a gente tem aí também a necessidade de apresentação de um laudo específico, um laudo que comprove qual é que é o tipo de deficiência, qual é que é o tipo de limitação que essa pessoa tem, que normalmente, né, não vai fazer com que ela deixe de executar aquela função específica. Em relação aos PCDs, em relação aos deficientes, são 6 vagas disponíveis das 24. Essas vagas estão disponíveis no Cine, que fica na rua Afonso Pena, número 38, no bairro Praça 14. E eu vou falar sobre essas vagas agora. São 2 vagas para operador de caixa, 2 vagas para fiscal de loja e 2 vagas para vendedor interno. Essas vagas são exclusivas para deficientes. Então, se você não tem nenhum tipo de deficiência ou não tem o laudo, que muita gente às vezes acaba perdendo a vaga porque não tem o laudo, é melhor nem se candidatar, é melhor providenciar a documentação necessária para que uma outra vaga que possa surgir possa ser preenchida por você. A gente tem também outras vagas que estão disponíveis e você pode levar o currículo lá no Cine, que fica no Shopping T4, na Avenida Camapuã, número 2985. O número maior de vagas que está disponível no Cine, lá da Avenida Camapuã, né, do Shopping T4, tem aí pelo menos 10 vagas para auxiliar de produção e de usinagem. Essa é uma vaga realmente muito específica que você precisa ter uma experiência, principalmente nessa questão mesmo de você lidar com esse maquinário da usinagem, né? Tem também 2 vagas para auxiliar de expedição, uma vaga para recepcionista de hotel e uma vaga para secretária bilíngue. Tem que saber falar aí pelo menos as 2 línguas que são exigidas, né? Precisa você comprovar isso no currículo. Mas claro,
Com certificado é muito mais fácil de você fazer essa comprovação. É uma vaga também muito específica, porque nem todo mundo faz um curso de línguas, mas com certeza aquelas secretárias que tiverem investido na carreira nesse sentido já vão levar vantagem em relação a essa vaga aí. Adriane. Muito obrigada, Thea, pelas informações. Até daqui a pouco. E agora são 6 horas e 53 minutos. Se você está ligando a TV nesse exato momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Polícia Federal apreende 260 quilos de maconha. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação. Ele trazia os entorpecentes em uma lancha no município de Maraã e disse que receberia R$30 mil pelo transporte da carga até Manaus. Além disso, os tabletes de skunk estão com fitas adesivas que ostentavam as cores da bandeira colombiana. Tiroteio no Morro da Liberdade. 4 pessoas ficaram feridas, entre elas uma idosa. O crime ocorreu na tarde de domingo, enquanto a família e outros vizinhos jogavam dominó no quintal de uma residência. Segundo testemunhas, um carro estava rondando o local e dele saiu um homem que efetuou vários disparos. A suspeita é que o alvo seria Felipe Passos Sena, que é envolvido com o tráfico de drogas. Narcotraficante João Branco é condenado a mais de 30 anos de prisão. Ele vai cumprir a pena em regime fechado pelos crimes de homicídio qualificado e associação armada. Os outros réus, Marcos Miranda da Silva, o Marcos Pará, e Diego Bruno de Souza Moldes, foram condenados a 25 anos e 11 meses. Já Messias Maia Sodré foi condenado a 21 anos e 4 meses. A condenação é resultado do assassinato do delegado Oscar Cardoso em 2014. O advogado de defesa, Maurício Neville, declarou que vai recorrer da sentença. E atenção, contribuintes, a segunda parcela do IPTU 2018 vence hoje. E quem tem os detalhes sobre esse assunto é a Thea Morel. Olá, Thea. Onde é emitida a guia de pagamento? Muita gente já recebeu em casa, né? Mas de repente perdeu ou não recebeu esse carnê. O que faz nessa hora? Muita gente já recebeu o carnê, já pagou inclusive ou a cota única ou a primeira parcela. Mas tem que ficar atento para a segunda parcela, né, Adriane? Quem não conseguir encontrar o carnê hoje, por algum motivo se atrapalhou, tem a opção de imprimir o boleto para o pagamento de hoje no site da Prefeitura de Manaus, né? No manausatende.manaus.am.gov.br. Ali, com o número da inscrição do imóvel, é possível você conseguir fazer a impressão desse boleto para hoje. Ou se você perdeu e não conseguiu fazer o pagamento da primeira cota, você também pode fazer aí, Adriane, a impressão do boleto do pagamento que deveria ter sido feito até o dia 15 de março, já com todo o cálculo bonitinho de juros e multas. Ou seja, você tem a oportunidade de, no site, colocar em dia tanto a parcela do mês passado, caso você tenha atrasado, quanto a parcela desse mês que vence hoje. E a gente vai estar lembrando, pelo menos até o fim do ano, que as pessoas precisam realmente pagar o IPTU. Por quê? Nós temos aqui em Manaus 538 mil imóveis que são tributáveis, né? Que pagam o imposto predial e territorial urbano. Só que desses 538 mil imóveis, muita gente acaba ficando inadimplente. Só para você ter uma ideia, no ano passado, a arrecadação prevista era de 412 milhões de reais e, no entanto, a Prefeitura só conseguiu arrecadar com o IPTU cerca de 210 milhões. De acordo com a Prefeitura, apenas 51% dos contribuintes pagaram esse imposto, né? Significou até um aumento em relação a 2016, mas ainda assim é uma inadimplência muito grande que atinge praticamente metade dos contribuintes aqui de Manaus. E aí, se você não paga o IPTU, você também perde o direito de cobrar serviços básicos como saneamento, como esgoto, como buraco, porque sem a receita a Prefeitura não tem como prestar esse serviço à população. Inclusive, esse ano houve aí um incremento no número de imóveis, né? Foram acrescentados 5.062 imóveis que antes não eram tributáveis e agora também tem que pagar o IPTU, com a expectativa de arrecadar aí cerca de 6 milhões de reais com esses mais de 5 mil imóveis. Portanto, se você também não pagava IPTU, é muito importante você ver se você não está agora, se a sua casa agora não está cadastrada nesse imposto predial e territorial urbano. Muitas vezes foi porque essa casa, que antes não tinha BITS, não era regularizada, agora ela se regularizou e, portanto, a partir de agora também precisa pagar o imposto. Então, fica a dica aí,
Hoje, pagamento da segunda cota, para quem já não se livrou da dívida ali com a cota única. Quem esqueceu de pagar em março também tem a opção de ir no site e imprimir aí a primeira cota, a primeira parcela, já com todo o cálculo bonitinho de juros e multas, e quem sabe se livrar aí também já dessa dívida, porque ela já está contando ali na dívida ativa do município, viu, Adriane? Tá certo, Thea. Muito obrigada, inclusive, por me lembrar disso hoje, né? Eu parcelei o meu IPTU, também é importante lembrar disso, porque o pagamento corre juros, né? Se você não pagar as parcelas em dia. Muito obrigada pelas informações. E agora a gente tem informação de trânsito. Vamos acompanhar o nosso drone que está sobrevoando nesse exato momento a Avenida Mário Ipiranga Monteiro. Trânsito bastante intenso ali na antiga Recife. Aqui essa é uma das saídas do Parque 10 e o acesso ao viaduto Miguel Arraes. E o trânsito é bastante intenso porque vem o trânsito ali do sentido da Assembleia Legislativa, subindo o viaduto, vem também o da saída do Parque 10 e essa rua aqui que é muito utilizada como retorno, entra dentro de Eldorado e sai por aqui. E o trânsito está intenso, a gente está acompanhando agora as imagens feitas pelo nosso drone, operado pelo Alex Gomes, subindo o viaduto. Vamos passear, Alex, para mostrar as alças aí do viaduto, como está o trânsito. Ali na direita do vídeo, a gente segue para Maceió. Seguindo na frente, continua na Mário Ipiranga, no sentido do Hospital 28 de Agosto. Se entrar à esquerda, a gente desce ali para a Daci Vargas, né? Efigênio Salles também. A parte de baixo aqui do viaduto está com trânsito bastante intenso, que é quando termina Efigênio Salles e começa a Daci Vargas. Trânsito intenso nessa área, principalmente na parte de baixo do viaduto. Quem segue na Mário Ipiranga Monteiro não enfrenta grandes dificuldades. A dificuldade mesmo é nesse trecho de acesso ao viaduto, porque ali afunila o trânsito, já que vem carros de várias avenidas da cidade, né? Mas quem segue por aí, segue com tranquilidade. A gente já está olhando ali também a Maceió na direita do vídeo. Vamos tentar mostrar um pouquinho mais. Trânsito também flui com tranquilidade nessa área. E vamos tentar virar também, Alex, para mostrar já a Daci Vargas, no sentido da Efigênio Salles, para mostrar o trânsito, para quem está usando o viaduto, para ir para essa parte, essa alça de baixo aí do viaduto, seguindo no sentido do Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Essa é uma das áreas mais críticas, tanto para quem segue no sentido Dom Pedro e também para quem segue aqui para a Avenida Efigênio Salles, conhecida como V8, no sentido do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, a Bola do Coroado. Trânsito bastante intenso nesse sentido. O motorista vai precisar de paciência. Tem várias escolas nessa área, então isso dificulta um pouco mais o trânsito, né? É a parte mais crítica desse trechinho que a gente mostrou agora para você que está acompanhando o Manhã no Ar. É para quem segue no sentido da Efigênio Salles, no sentido do Complexo Viário Gilberto Mestrinho. O condutor vai precisar de bastante paciência, porque o trânsito segue lento. Não tem informação de nenhum acidente ou pane mecânica. De fato, é o fluxo intenso de veículos. E agora a gente vai para o intervalo e na volta traz informação sobre a morte e o velório do ventríloco Oscarino, o criador do boneco Peteleco. Tem também os ensaios dos Mumbais e muito mais. Eu volto já.